Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos queridos ouvintes do nosso podcast Carretilha Alegria, que infelizmente está chegando aos seus últimos capítulos, sendo este a nossa última gravação para o podcast. E não poderia ser mais especial do que este vai ser, porque eu estou acompanhado aqui do meu pai, que veio participar desse episódio, inclusive para falar sobre o tema Seleção Brasileira. E tem duas coisas que tornam ele muito especial. O primeiro, obviamente, é a presença dele, e o segundo é que quando eu tinha o podcast com os meus amigos Pedro Hernandes e Henrique Simão, o Carretilhados, lá, nosso primeiro episódio foi sobre o desinteresse na seleção brasileira. Então, esse tema, ele, além de tudo, é poético, já que estamos chegando ao final deste podcast. Portanto, agora, introduzindo a vocês, o meu pai. Olá a todos, é um prazer estar aqui e poder dar um pouco a impressão de um torcedor brasileiro que já viu muitos jogos e muitos anos de futebol, né? Um dos momentos assim que eu vejo que na maioria, assim, pelo menos boa parte dos brasileiros, é o desinteresse para ver a nossa seleção jogando, né? Porque nós que sempre participamos de assistir os jogos, torcer e tal, a gente não vê mais aquela vontade, né, dos jogadores, aquele ânimo, né, de praticar um futebol bonito, um futebol que nos impressione e impressione o mundo, né? Então, eu já gostaria de puxar a primeira pergunta que eu tenho para fazer, que é: qual é o principal sintoma desse desinteresse? É, por acaso, um problema com os torcedores? É uma questão de imediatismo? Os jogadores não têm qualidade para estar na seleção brasileira? O técnico não é bom? O que vem causando esse desinteresse na nossa seleção? Na minha opinião, tem muito a ver com capitalismo, né? Jogadores consagrados em times internacionais, né, que quando estão nos seus times dão a vida pelo time, se esforçam porque ali é o seu sustento, né? Agora, quando vai para a seleção brasileira, é uma oportunidade dele aparecer mais, mas se o jogador ele já está num time importante na Europa, em qualquer outro lugar do mundo, não tem muito o que mostrar, não tem aquela vontade, a não ser a vontade de ser brasileiro, né? Então o brasileiro sempre viu o Brasil jogando para frente, nós tivemos grandes times, grandes jogadores, né? Grandes goleadores que faziam grandes jogadas, por cima, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e tantos outros, né, que a gente não pode esquecer, mas era um futebol bonito, um futebol que impressionava e trazia um certo medo para o time adversário. Hoje, os times adversários não têm mais medo do Brasil. No caso de comissão técnica, se a gente mudar algo, você acha que os jogadores vão se interessar mais por jogar na seleção brasileira ou, no caso, a mudança não vai ser tão abrupta? Olha, a gente pode dizer que a gente teve um Tite pela frente, que, ao meu ver, fez um ótimo trabalho, né? Mas o técnico não ganha sozinho. Não que ele não tenha defeitos, mas todos nós temos, né? Atira a primeira pedra que nunca erra. Mas ele fez um ótimo trabalho, né? E também se cansou um pouco, acho que deixou a seleção por conta disso. Mas não é só o técnico que resolve. Tá faltando muito para o nosso time um capitão de verdade. Alguém que assuma a responsabilidade e que dentro de campo cobre dos seus jogadores resultados. Nesse sentido, eu diria que dois jogadores estão fazendo muita falta para a seleção brasileira, que são o Casemiro e o Neymar, que nos últimos anos, para mim, foram os melhores capitões que a gente teve. E o Thiago Silva, obviamente, porque o Thiago Silva, com toda a experiência que ele trazia para a seleção, eu imagino que dentro do campo interfira, com certeza. Dá pra ver pelo resultado que ele tá tendo com o Fluminense, né? Que o Fluminense começou a respirar fora da zona de rebaixamento pela vinda dele, né? Então, eu acho que o papel dele faz falta, assim como falei, o Neymar e o Casemiro. E, por acaso, com a safra que a gente tem atualmente, que jogador você acha que melhor desempenharia o papel de capitão? Obviamente tirando o Danilo, porque eu imagino que você vai compactuar com o meu pensamento. O Danilo, ele não só
não tem desempenhado em campo jogando bola, como também como capitão parece que ele não exerce com muito ímpeto essa função? Olha, é difícil ter uma resposta para essa pergunta, porque, sinceramente, não vejo nenhum jogador na atual seleção que cumpra bem esse papel. Porque um capitão, vamos pensar, a gente teve um Dunga. Pô, era um capitão, né? O Dunga, ele se impunha dentro de campo. Por quê? Se impunha com respeito, porque ele, dedicado, dividia todas, brigava em campo. Qual jogador nosso faz isso hoje? Nossos jogadores são todos talentosos, mas falta aquele jogador. Como a gente tem, realmente, eu sinto muita falta do Neymar, não só por ser um jogador que assusta ainda outros times adversários quando está no seu bom momento, né? Porque ele realmente é um jogador que pode desequilibrar uma partida, mas ele é um capitão que impõe respeito. Não só pelo seu futebol, mas por toda a história dele. Então, os jogadores, quando estão com o Neymar dentro de campo, parece que têm mais vontade ou respeitam mais, né? Mas hoje não vejo isso, não vejo um jogador que possa desempenhar bem essa função. Puxando o tópico Neymar, que eu acho que ele tem muitos caminhos para debater, você acha que o Neymar ele deveria ser um jogador que obrigatoriamente deveria estar em 2026? Porque a gente vê, claro, a gente teve muitos problemas recentemente, né? Os últimos jogos têm sido alguns desastrosos, outros bem aquém do que se espera. Você acha que o Neymar obrigatoriamente, tipo, mesmo que ele esteja desempenhando abaixo do que se espera dele, ele deva estar na seleção na próxima Copa do Mundo? Vamos tirar como exemplo Portugal e Argentina. Quem que está lá? Né? Eu acho que a resposta para isso já é a resposta. Cristiano Ronaldo está lá, o Messi continua lá. Se eles não são os melhores, mais velozes, mas são exemplos, né, de jogadores que são respeitados dentro da sua seleção. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida, o Neymar ele pode estar lá andando, ele não precisa nem jogar, mas se ele estiver no grupo, já vai fazer uma diferença. E agora falamos do desinteresse e tudo, qual que é, atualmente, também desconsiderando o que já foi abordado sobre os jogadores estarem, claro, ganhando mais nos seus clubes do que aqui, qual que seria o maior problema que a gente deveria já resolver na próxima convocação, por exemplo? Será que alguma mexida, assim, tipo, na comissão técnica, algum jogador que tá fazendo muita falta, tipo, que esteja à disposição, tipo o Estevão, por exemplo? Bom, como brasileiro, a gente sempre quer ver os melhores em campo. O melhor em campo não é o Vinícius Júnior arrebentando no Real Madrid e não jogando nada na seleção brasileira. Então, a gente quer ver os melhores em campo se dedicando. Se vai ganhar, se vai perder, é outra história. Mas ele tem que representar o Brasil pela sua história. Então, a gente quer ver os jogadores jogando com vontade, com dedicação, com empenho, dividindo todas, partindo para o drible, que sempre foi um diferencial do Brasil, né, com grandes jogadas. Essa é a minha opinião. Outra coisa também, você não acha que falta um jogador para, por exemplo, nesses jogos preparativos para a Copa do Mundo, falta um jogador para peitar as outras seleções, já que tem sido um futebol bem violento, assim, tipo, os jogadores brasileiros, eles entram para apanhar em campo e ninguém revida? Tipo, não tô querendo incentivar a violência, mas você não acha que deveria ser um jogador para, pelo menos, impor mais respeito, para que evite que isso aconteça? Olha, 2 pontos que você comentou, eu acabei não respondendo sua pergunta. Eu acho que o Estevão é um grande jogador, assim como... como é o nome daquele jogador da Espanha? O Yamal? Yamal. O técnico espanhol não teve a menor dúvida em colocar 2 jogadores jovens na seleção com o tremendo talento que eles têm. Nós tivemos Pelé, nós tivemos Ronaldinho Gaúcho, nós tivemos Ronaldinho Fenômeno, e o Brasil sempre apostou nas suas joias, né? Mas eu vejo um certo medo desses técnicos, sempre falando, mas ele precisa de mais tempo. Pô, o cara tá jogando muito, tá no seu melhor momento, deixamos de levar Ganso junto com o Neymar. Não dá para esquecer isso.
né? Não dá para esquecer os jogadores no seu melhor momento. Não, o técnico, ele tem que olhar para isso. Ele tem que olhar quem está no seu melhor momento e não os jogadores badalados. Aliás, eu fiz algumas perguntas para aquecer o tema, mas eu gostaria já de dar uma declaração. E o que eu vejo que tem atrapalhado muito a nossa seleção brasileira, e eu começaria com o principal tópico para mim, que se chama CBF. Por quê? A gente sabe que a CBF ela interfere nas convocações, ela interfere na escolha de técnico, e muitos brasileiros vão concordar que, por exemplo, a escolha técnica sempre vai ser de um cara que esteja ali à mercê da CBF, né? Vai ser o técnico que vai a respeitar os comandos e não, tipo, fazer algumas ousadias. Eu acho que isso até interfere do porquê jogadores como o Estevão demoram tanto para chegar na seleção brasileira. E eu começaria pontuando que esse é o maior defeito para mim da seleção brasileira, de longe, essa falta de organização. Porque, por exemplo, a gente esperou 2 anos o Ancelotti com Diniz, Ramon Menezes e depois o Dorival. Ou seja, não havia um plano, não havia, tipo, uma concretude do que rolaria na seleção brasileira. Eles jogaram pro alto vários papéis e vê o que caía lá. E o que desse certo, eles utilizavam. Então, eu já acho que esse para mim é o maior defeito da seleção brasileira. Faz sentido isso? Eu concordo plenamente. Concordo plenamente porque o exemplo vem de cima, né? É isso que nós aprendemos. Então, quer dizer, se a gente não tem uma CBF profissional, os times hoje estão se dedicando tanto, se esforçando, trazendo reforços, investindo pesado, mas não dá para continuar com uma visão amadora. Então a gente tem que partir para uma visão profissional. Se vocês querem, nós queremos bons exemplos, vamos olhar alguns times que têm muito sucesso na Europa, como o Real Madrid, muito organizado, né? Como o Manchester City, muito organizado. Eles têm dinheiro, mas eles são profissionais. Eles têm uma visão muito clara do que cada time deve demonstrar em campo. E eu acho que tá faltando trocar o comando da seleção da Confederação Brasileira, porque precisamos ter profissionais, assim como se exige que a pessoa tenha conhecimento, experiência para participar de um processo seletivo para um novo cargo de trabalho, também deveria ser na CBF. Tem que ter profissionais de altíssimo nível, profissionais que eles tenham um currículo, né, respeitado e que sejam sérios na convocação e não puramente comercial. Enquanto continuar, por isso que eu comentei desde o início, o problema é o capitalismo, né, passa por tudo isso. É muito dinheiro de investimento, de patrocinadores, e aí não joga o melhor time, joga quem eles pagam para jogar. Empresários também, né? Porque empresários também influenciam diretamente nessa escolha não só de quem vai estar na seleção, como quem vai estar em campo. Não tenho dúvida. E eu acho que isso é bem problemático em consideração, tipo, com a necessidade que a gente tem de, tipo, jogadores que estejam realmente lá pela camiseta que é a da seleção brasileira. Que, pra mim, falta amor à camisa. Eu, inclusive, acredito muito nisso que você falou mais cedo, de que os jogadores, eles não jogam mais pelo que é a seleção brasileira. A seleção brasileira é mais um negócio para eles do que de fato o símbolo que deveria ser. Eu acho que eu pego de exemplo, inclusive, as Olimpíadas. A prova de que eu acho a gestão da CBF incompetente é porque não só teve essa palhaçada em relação ao Ancelotti, 2 anos a que a gente perdeu de preparação, colocando Ramon Menezes, que, com todo respeito, pra mim, não tem menor capacidade nem de estar na seleção olímpica. E como também colocou o Diniz, que por mais que seja um cara merecedor pelo trabalho que ele estava fazendo no Fluminense, que infelizmente se encerrou, não tem nível para estar na seleção brasileira. Durou, eu acho que menos de um ano, salvo engano. Tudo isso demonstra o amadorismo. Se você sabe quem está o dirigente que acompanhou o Tite na seleção enquanto ainda a Copa do Mundo, se já tinha, eles não conversavam? Se já tinha uma ideia de que o Tite não continuaria na seleção, já tinha que estar 6 meses pensando num novo técnico. Uhum. Há 6 meses. E aí,
trocou, mas ele nem saía, já estava com outro técnico. Olha, está saindo o seu Tite e está entrando agora o novo técnico. Nós já conversamos, entrevistamos, avaliamos para a seleção brasileira. Isso é ser profissional, isso é ter um plano B. Parece, por quando eu falo do amadorismo, é que não tem plano, só tem o plano A. Não existe um plano B. Se o técnico sai, vira um pandemônio. Escolhe qualquer um, sem critério. Não tem critério. Tem que ter critério, tem que ter profissionalismo no futebol, como nos demais situações profissionais. Inclusive, eu tenho uma visão quanto à comissão técnica. Eu citei o Ramon Menezes não à toa, porque, querendo ou não, foi sobre ele no cargo da seleção olímpica que a gente não conseguiu se classificar para a seleção olímpica, o que eu acho um vexame, porque, sinceramente, a nossa seleção olímpica ganhava as Olimpíadas na modalidade de futebol masculino facilmente das seleções que estavam indo para a final. França, Espanha, plantéis... A Espanha até mais bem frequentada, bons jogadores, mas a França era um plantel limitado. Então, eu acredito que a seleção brasileira ganhava das duas. Ganhava, sim, se tivesse também um técnico bom, como a gente teve nas outras ocasiões, que foi o André Jardine, que está se provando agora no América do México, e o... Eu esqueci o nome de 2016, mas... Ele teve um bom começo pela seleção brasileira, pelo menos muito mais animador do que a gente vê com o Ramon Menezes. Então, por isso que eu cito que, numa gestão correta, o Ramon Menezes nem na seleção olímpica ficava. Mas, enfim, agora falando como a gente está observando uma gestão com uma visão limitadíssima, analisando o que eles poderiam fazer na perspectiva deles, não analisando o que eles fariam se fosse uma perspectiva correta, eu acredito que eles não vão trazer nenhum estrangeiro para o cargo de técnico. E se forem demitir o Dorival, eu preferia que eles trouxessem o Tite de volta. Eu acho que o Tite, por mais que ele tenha tido uma passagem muito, como posso dizer? A passagem dele pelo Flamengo, né, que foi uma passagem decepcionante. Isso, uma passagem decepcionante. Eu ainda acho que com ele a gente tinha um futebol muito mais seguro do que apresentado pelos técnicos seguintes. Mas, como eu falei, eu estou observando sob uma perspectiva limitada que eu imagino que a CBF tenha. Como eu comentei, continuo falando sobre amadorismo, né? Vamos continuar falando sobre amadorismo. A gente vai experimentando jogadores, vai experimentando técnicos. Ah, pega esse técnico aqui, pega aquele outro técnico ali. A gente tem que pegar um técnico que seja de carreira, que já tenha um sucesso comprovado, não de imediato, mas que ele tenha uma história, né? Então a gente tem que pegar técnicos para qualquer lugar que você... Comparando isso com o mundo corporativo, eu não vou contratar uma pessoa sem experiência, a não ser que seja para um cargo que não tenha tanta responsabilidade. Mas para comandar a seleção brasileira, que o mundo inteiro vê, tem que ter experiência. Tem que ser um profissional respeitado, com história. Acredito muito nos jovens, mas o jovem pode ir, porque ele pode ser um parceiro com as suas ideias. Inclusive, entendo que deveria se formar quando tem a seleção brasileira, vamos pegar os grandes nomes, vamos tentar trazer eles para serem conselheiros, para estarem junto no grupo. Vamos ver se a gente consegue levar o Ronaldinho Fenômeno para estar lá no meio, o Zico, para os grandes exemplos do mundo do futebol. Ronaldinho Gaúcho não é para jogar, mas olha, esses jogadores junto com os outros jogadores que foram mais jovens e que têm um respeito, uma admiração por esses craques, né? Então, montar um conselho de grandes jogadores da nossa seleção que estivesse acompanhando a nossa seleção, que são experientes. Ele quando vai no vestiário, ele fala, já passei por isso, levanta a cabeça, joga diferente. Então, é como se fosse um time de analistas, de psicólogos mais profissionais do futebol, que estivessem juntos, respeitados, né? Que pudesse impor respeito lá, para tentar que o grupo entre com uma outra postura. Porque o que eu vejo, ninguém está querendo formar capitão, mas o capitão é extremamente necessário. Nós temos que ter, na hora que a gente convoca os jogadores que estejam no seu melhor momento, não só pelo nome, né? E se a gente pudesse levar alguns grandes jogadores respeitados na história,
que pudessem fazer parte da comissão como conselheiros, não do técnico, mas que pudesse orientar os jogadores no vestiário, na conversa, estivesse junto no treino. Traz o jogador de lado, fulano, você está nervoso, você está fazendo essa jogada certa, você está fazendo essa jogada errada. Não, levanta a cabeça. Então, incentivar os nossos jogadores, mas eles vão comentar com os jogadores do que é ser um jogador brasileiro, né? Do quanto é importante a história do Brasil no futebol. O Pelé é lembrado a vida inteira, mas cadê os novos Pelés? A gente tem muitos craques maravilhosos. Por que o Vini Júnior não rende na seleção? Não está faltando um craque mais antigo de futebol chegar, um Zico, falar, ô Vini, não é assim que se joga não. Você precisa fazer isso, você precisa fazer, sabe? Orientar. Nossos jogadores não têm essa orientação. Eles têm só o técnico como orientador, mas quem viveu no mundo do futebol, os grandes craques que participaram de um Brasil e Itália, Brasil e França, Brasil e Alemanha, dos 7-1, todos sabem o que eles passaram. Então, quanto eles podem agregar na cabeça desses jogadores? Eu acho que caberia isso. E usando 3 exemplos reais de casos parecidos, inclusive para reforçar o que você falou, tivemos, por exemplo, o Milan, né, que passou uma seca de títulos imensa, anos na Pindaíba, jogando um futebol muito inexpressivo para o que é o tamanho do time de Milão. E aí chegaram lá o Maldini para a direção executiva e o Ibrahimovic para jogar no time. Só que assim, o Ibrahimovic chegou aos seus 40 anos, naturalmente se esperava que, por exemplo, das 38 partidas ele jogasse metade, foi uma passagem com essa média de praticamente de jogos, até por lesões graves. Só que o cara chegou, assim como, por exemplo, como eu falei, o jogador, né, o Maldini, uma lenda do clube, e passou, acho que 2 anos, e o clube já foi campeão da Liga Italiana de novo. Claro que passou também por um processo de que foi a Juventus, que estava há muito tempo ganhando, acabou desandando um pouco, mas não muda o fato de que, querendo ou não, o time já se recuperou, e está se recuperando para estar novamente no patamar que o time já foi. Há 2 anos atrás, na verdade, no ano passado, o Milan chegou à semifinal da Champions League. E agora, uso 2 exemplos brasileiros, tivemos o São Paulo e o Vasco. Agora, casos recentes, mais recentes até. Por exemplo, o São Paulo recebeu... tivemos 2 casos brasileiros, o São Paulo e o Vasco. O São Paulo colocou o Muricy entre da sua direção, entre os nomes mais importantes do conselho. Assim como antes tinha colocado o Raí e tudo, mas a presença do Raí não tinha sido tão impactante como a do Muricy foi. Por exemplo, tem vídeos do Muricy depois do título do Paulista de 2021, o Muricy chorando, porque o São Paulo voltou a ganhar um título depois de 9 anos. Porque pode parecer que isso é besteira, mas isso é o tamanho do clube, isso é o tamanho da pessoa que tá lá. E aí o caso do Vasco agora. O Vasco tava numa fase terrível, tava com a SAF deles sendo liderada pela 777, uma gestão muito estranha, porque não parecia que a SAF investia. E aí quem assumiu? O Pedrinho, ídolo dos caras, que também foi eleito no ano passado um dos melhores comentaristas do futebol brasileiro, porque dá pra entender que o cara sabe de futebol. Não é só ídolo, não é só um apaixonado, mas o cara também tem conhecimento. E eu concordo plenamente, eu acho que falta esses jogadores, mesmo que não sejam jogadores atuais, que estejam em atividade, mas para fazer parte de um conselho para que ajudem, apoiem e principalmente deem essa ideia do que é jogar com a camiseta da seleção brasileira. Que agora, já entrando em particularidades, eu acho que tem jogadores que eu sinto que estão extremamente acomodados. Por quê? Porque estão num momento seguro da carreira, né? A gente vê Vini, Rodrigo, assim, por mais que o Rodrigo tenha um gol aqui e acolá, eu acho que é outro jogador que também tá devendo. Esse ataque dos dois, pra mim, é muito... Mentira, eu não vou nem dizer a quem do que eles são. É muito inferior ao que qualquer outro jogador faria no lugar deles, levando em conta a safra que a gente tem, porque eu acredito que nossa seleção engana muito, porque a gente começa a olhar e falar, pô, os jogadores realmente são uma porcaria. E assim, eu acho que entre o fato de que tem jogadores acomodados, entre o fato de que tem jogadores que não tem nada a ver com a seleção brasileira e estão lá,
e também tem uma direção fraca. E a gente viu no futebol em várias ocasiões que um técnico muda o futebol de um time. A exemplo do nosso Rafinha, ponta direita, que na última temporada era questionado pelos jogadores, falaram que foi um investimento muito caro, não estava compensando. E hoje, sobre a direção do Hansi Flick, que é o novo técnico do Barcelona, é o segundo melhor, ou talvez no máximo o terceiro melhor jogador do Barcelona na atual temporada, e um dos melhores brasileiros na atividade, também top 3 no Barcelona e top 3 do Brasil no momento, jogando pelo clube, no caso. Jogando por seleção pode ser um pouco mais abaixo, mas continua jogando melhor do que Rafinha, do que Rodrigo e Vini Júnior. Porque ele, pelo menos, quando a gente vê ele entrar em campo, dá pra ver que ele não só vai pra cima, desafia, ousa jogar, como também, tipo, tenha um pouco mais de mentalidade do que é estar ali. Porque eu imagino que, por exemplo, até porque Vini e Rodrigo são jogadores com mais qualidades do que o Rafinha, isso ajuda eles a se acomodarem. O Rafinha deve ter a mentalidade de que ele tá numa posição que ele pode ser substituído. Porque nós temos, na ponta direita, um Savinho, a gente tem na ponta direita um Estevão chegando, a gente tem um Luiz Henrique comendo a bola na ponta direita. Na ponta esquerda, a gente tem Vini Júnior, Rodrigo, o Martinelli, que varia entre momentos bons e ruins, apesar de na seleção ele ser bem constante. Mas eu acredito que na ponta direita é uma posição mais em aberto, e isso faz com que nossos pontas direitas sempre joguem melhores do que o ponta esquerda. É a visão que eu tenho dos últimos jogos. O que ficou me parecendo foi exatamente isso. Você tem essa impressão também que tipo, tem posições que estão rendendo mais, até porque estão mais em aberto? Eu concordo com você, mas a minha impressão é que o jogador que não tem mais fome no futebol, ele tá muito bem no seu time na Europa, ele não tem mais grandes aspirações. Se der na seleção, ele faz uma graça, se der certo, ok, mas não tem aquela paixão de vestir a camisa amarela e falar, nossa, eu tô defendendo o Brasil, eu tô defendendo o time do Pelé. Então a gente não vê mais essa paixão em boa parte dos jogadores, mas a gente vê em alguns jogadores ainda. O Luiz Henrique do Botafogo, o próprio Igor Jesus do Botafogo e o Rafinha também. A gente vê em alguns jogadores essa paixão. Eu gostaria de ter esses jogadores apaixonados jogando pela seleção. Não importa em qual time ele esteja jogando, mas se ele estiver jogando bem em boas condições e que ele saiba o que é uma seleção brasileira, eu acho que são esses que tem que jogar. Aquele jogador que já ganha muito dinheiro, que está acomodado, joga demais, mas para ele a seleção é só mais uma brincadeirinha, eu não levaria, eu não convocaria. Eu convocaria jogadores que amem a nossa seleção, que amem o nosso Brasil. E não teria que trocar o comando da CBF, que o maior problema realmente é a direção da CBF. Temos alguns grandes exemplos de boa administração no Brasil, não é só um, mas alguns grandes exemplos. Mas um dos exemplos que eu acho que é gritante é a mulher no comando. Tá faltando mulher no meio do futebol, comandando o futebol. Mulheres que vão e são profissionais e levam o trabalho a sério, como é o caso da Leila, do Palmeiras. É o exemplo de profissionalismo. Então, assim como ela, a gente tem outros times com boas administrações, mas temos que ter profissionais, temos que ter gente séria. E, honestamente, a direção da nossa CBF não é séria há muito tempo. Eu diria até que é uma palhaçada, porque realmente parece que são feitos torcedores de palhaços, porque a gente fica na expectativa, eles criam-se muita expectativa, e há comentários que são completamente ilusórios, como por exemplo do Dorival falando que a gente vai jogar a final da Copa do Mundo. Eu sei que tipo, já times muito fracos chegaram tão longe nas Copas, por exemplo aquela Costa Rica que todo mundo torcia por ser uma zebraça, mas era uma zebra porque não era uma seleção qualificada, e mesmo assim, pô, pra mim com o futebol jogado, mesmo com as vitórias recentes sobre os últimos times das eliminatórias, que são Peru e Chile, mesmo assim, com esse futebol, para mim, eu afirmo aqui, é impossível chegar numa final. Impossível. Independente da qualidade individual dos jogadores.
E eu queria partir então para os últimos tópicos. Primeiro, jogadores do Brasileirão deveriam ter mais chance na atual gestão? Olha, como eu comentei, eu pelo menos gosto de ver jogadores que se dediquem, que estejam num bom momento, né? E não importa em que lugar do mundo, como eu comentei, né? Eu acho que às vezes hoje a gente tem o Messi ainda jogando na seleção da Argentina, a gente tem o Cristiano que não tem mais a mesma velocidade, mas é um jogador admirado, respeitado. Então, ainda acho que cabe muitos jogadores que precisam também ser lapidados, mas, como eu comentei, se você tem 2, 3, 4 grandes ídolos brasileiros da seleção que sabe qual foi como é que foi lá o vestiário, como é que foi lá perder no primeiro tempo, como é que faz para virar o segundo tempo, a experiência nunca pode ser descartada. A gente tem que unir os jovens que têm toda a gana, todo o físico, com os mais experientes para ajudá-los nesse caminho, né? Então, acho que, por exemplo, o Hulk ainda merece chance na seleção brasileira, ele ainda é um grande jogador decisivo, e se falar que não tem velocidade, qual é o jogador que mais faz gols pelo Atlético Mineiro ainda hoje, depois de 4 anos? Foi novamente decisivo nessa semana aí contra o Vasco. Entrou no segundo tempo, mas é craque, né? Quer dizer, não precisa mas tem paixão, entra em campo com amor pelo que está fazendo, pelo futebol, pelo profissionalismo. A gente tem vários exemplos de jogadores que jogaram em vários times, que foram, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou no Santos, e jogou bem em todos os times profissionais. O que está faltando no Brasil é profissionalismo e amor à camisa. Bom, então agora já gostaria de partir para as considerações finais. A primeira coisa que eu gostaria de citar, que eu acho a minha visão ampla da seleção brasileira, com defeitos e qualidades. Primeiro, a nossa safra de jogadores, como eu falei, engana, porque é muito boa. Assim, por exemplo, a gente sempre reclama do Alisson no gol, e recentemente agora do Ederson também, porque foi pegar e não foi feliz, principalmente no jogo contra o Chile. Mas eu acho que goleiros não faltam. Zagueiros, temos excelentes opções, inclusive 2 dos melhores do mundo, Éder Militão e Gabriel Magalhães, jogam absurdo pelos seus clubes e pela seleção, não vão mal, ao contrário de muitos jogadores, como por exemplo Marquinhos, que pra mim com Éder Militão e Gabriel Magalhães inteiros, né, porque o Éder Militão recentemente teve uma lesão séria, com eles inteiros, são a zaga da seleção sem contestação, independente da experiência do Marquinhos. Mas beleza. Temos laterais melhores do que parecem, porque a gente sempre olha e fala nossos problemas são as laterais, mas na verdade eu acho que o problema é a convocação, porque sempre convoca os mesmos laterais manjados que não rendem nada, como por exemplo recentemente o Wendel, que pra mim, com todo respeito, sempre quis muito ele na seleção brasileira e pra mim não tá mais nesse futebol pra estar lá, atualmente pelo menos. Enfim, mas eu não vou falar de todos os setores. O ponto principal eu não acredito que seja problema de safra, tem muitos bons jogadores, mas se tem jogadores que são intocáveis em convocação, tem que ser convocados, mas não estão jogando nada, estão acomodados, banco. Que devem comer um banco danado, porque, por exemplo, o Bruno Guimarães comeu um banco na partida contra o Chile e foi um dos melhores na partida contra o Peru. O que mostra que sim, funciona você fazer o jogador ter noção de que o espaço dele ali não é irrevogável. E eu aplico isso para Alisson, Marquinhos, Danilo, outro que foi excelente, comeu um banco, Bruno Guimarães, Rodrigo, o Vini Júnior, e eu acho que são esses, na verdade, que dá em mente. E, enfim. E aí, também, outra coisa, eu acredito que, com todo respeito ao que foi o trabalho do Dorival em São Paulo e Flamengo, que foi bem competente, diga-se de passagem, os flamenguistas devem concordar comigo, imagino os são paulinos também, eu não gostaria de ver ele à frente da seleção na Copa do Mundo de 2026. Eu gostaria, sim, de uma mudança. E, para encerrar todo esse tópico, também concordar com a questão do conselho dos ex-jogadores, mas, principalmente, última coisa, a convocação convocaria mais jogadores brasileiros, algo que antigamente eu ia contra, porque eu achava que futebol na Europa era muito destaque em relação ao nível brasileiro, mas não só o nível brasileiro melhorou, como a gente tem que trazer o público de volta. Como a gente traz o público de volta? Trazendo aquele jogador que se acompanha toda semana, trazendo aquele jogador que tá merecendo uma vaga. William do Cruzeiro, jogando bola pra caramba, lateral direito.
o Luiz Henrique e Igor Jesus, que não me deixam mentir. Eu acho que falta trazer o torcedor de volta. O Dorival fala que a gente tem que trazer o torcedor de volta, mas outra coisa também, ingressos muito caros. Ninguém vai assistir o jogo porque tá muito caro. E aí a gente olha pra seleção e fala, pô, nossa seleção tirou nosso melhor jogador pra ele ficar no banco. Coloca ele pra jogar. Por exemplo, colocaram o Gabriel Pereira pra jogar no último... O Gabriel Pereira, não, desculpa, como é o nome daquele meia? O do Cruzeiro? Matheus Pereira. Colocaram o Matheus Pereira pra jogar, eu acho ótimo, inclusive mais minutagens, porque esses jogadores que vão atrair o público de novo. E aí, quer se aproximar do torcedor? Traz os jogadores dos clubes deles, que eles também merecem. Muitos merecem, então deveriam estar. E eu acho que essas seriam as mudanças que eu aplicaria, as minhas considerações finais, então agora eu gostaria de saber as suas. Bom, minhas considerações finais, elas estão, desde o início que eu comentei, é que precisa de mais profissionalismo no futebol brasileiro, na CBF. Que a gente precisa ter profissionais sérios dirigindo o nosso futebol, que é a paixão nacional. Então, primeiro, partir por ter profissionais empenhados que a seleção volte a ser destaque no mundo. Segundo, tem que ter comando dentro de campo. Nós não temos comando, nós não temos comandante dentro de campo. E não só um, eu quero aumentar ainda. Eu acho que nós temos que ter uns 3 comandantes dentro de campo. Porque se você tem 3 comandantes dentro de campo que chamem a atenção dos mais jovens, o time cresce, o time respeita. Mas todo mundo não consegue, a gente não ter uma pessoa que possa, um capitão decente, que possa orientar os jogadores dentro de campo, não vai ganhar nada. Pode ter os maiores craques, mas é um catado, e tem outra. Por último também, como eu disse, que tinha a ver com profissionalismo, tudo se faz com planejamento. Não tem planejamento na seleção brasileira. Não tem planejamento de treinamento. Quando a gente tem data FIFA, já teriam que estar levando jogadores antes, eles já deviam estar participando de treinamentos anteriores, se preparando. Se alguém se machucar, vai ter que trocar, paciência. Mas o time tinha que vir treinando. O time tem que treinar mais, tem que ter conjunto. O melhor time não é o individual, o futebol é coletivo, né? Então, se o futebol é coletivo, a gente tem que treinar. E vai jogar quem estiver bem. Se o jogador não estiver bem naquele dia, ele pode ser maravilhoso, ok, mas vai para o banco, hoje você não está bem, no próximo jogo você arrebenta. E ter também, talvez, algum time de psicólogos na seleção brasileira, para que possa conversar com os jogadores, auxiliá-los quando eles se sentirem que estão em baixa. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado pela participação. Eu acho que a gente esqueceu de falar disso, mas com certeza psicólogos fundamentais. Tem várias seleções e times que já estão fazendo isso há muito tempo, a gente está atrasado nesse ponto. Eu acho que clubes brasileiros também estão, mas eu queria também concordar com esse ponto e também agradecer. Muito obrigado, pai, pela sua presença, porque obviamente que o motivo de eu gostar de futebol foi 100% influência sua. Toda a relação que eu tenho com o futebol tem a ver com você, então você sendo a minha inspiração não poderia ter sido um fechamento de ciclo melhor para esse podcast, que é a sua participação. E também falando sobre esse tema que tem tudo a ver também com o primeiro episódio lá do Carretilhados, que inspirou a criação desse podcast. Então, muito obrigado pela sua participação, eu fico muito contente de ter você aqui. Eu não tenho nem palavras para agradecer o convite para participar, e você é um orgulho para mim, e participar desse bate-papo aqui, que é só uma visão de um brasileiro. Temos milhares de técnicos brasileiros com grandes ideias, mas muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar, meu filho. E a todos vocês que escutaram até aqui, muito obrigado por toda a audiência nesse, nos outros episódios. Infelizmente, Carretilha Alegria vai ficando por aqui, mas nos vemos nos outros projetos da Pródigo. Novamente, muito obrigado e até lá!